dia, senhores e senhoritas, eu sou o professor Dalma, estamos aqui para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira leis de Newton. No vídeo passado nós falamos sobre a introdução à dinâmica e falamos da primeira lei, que é o princípio da inércia. Hoje nós vamos abordar a segunda e a terceira leis e aí no próximo vídeo nós vamos fazer a aplicação dessas leis. Uma aula muito importante para você que está no ensino médio, para você que está se preparando para os vestibulares, para o Enem, não pode perder porque vai te ajudar muito. Agora, hoje, vamos nos concentrar na segunda e na terceira lei. Vamos lá? Vem comigo. Temos aqui o tema geral, que são as leis de Newton, são 3. O princípio da inércia nós já falamos, e aquele princípio que dizia que um corpo vai estar em equilíbrio, quer dizer, em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, até que uma força externa atue sobre ele. Bem, se ele não estiver nessa situação, que é o princípio da inércia, aí então entra essa segunda lei, que é uma lei tão importante que nós damos esse nome para ela, olha, princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Essa lei vai exatamente servir, ela vai estar em ação quando não valer mais o princípio da inércia. Quer dizer, o corpo não está mais parado, ele não está mais com velocidade vetorial constante. Então, por isso, ó, se a velocidade vetorial é diferente de constante, ele não é mais constante, então, necessariamente, já que a velocidade agora varia, nós temos uma aceleração, e você lembra aí dos estudos lá, no estudo do movimento, uma das aulas anteriores, a aceleração é ΔV sobre ΔT. E lembra que no princípio da inércia, valia aquele princípio quando a resultante das forças era zero. Quer dizer, tinha forças agindo no objeto, porém a soma vetorial delas dava zero. Agora não. Agora existe uma resultante, ó, resultante que é proporcional, esse aqui é o símbolo de proporcionalidade, ele é proporcional à aceleração. É essa aceleração que existe por conta da variação da velocidade. Olha, então nós vemos que existe uma relação entre variação da velocidade, aceleração, força resultante. E é isso que o Newton pegou e juntou numa lei, ele formulou essa lei. Hoje nós dizemos que essa lei é R de resultante das forças, vetorial, igual a massa, que é uma grandeza escalar, vezes a aceleração, que também é vetorial. E aí nós falamos aqui que existe uma proporcionalidade, tá vendo? A resultante é proporcional à aceleração. Quer dizer o quê? Que para onde estiver apontando o vetor, a aceleração, direção e sentido, é a direção e sentido que está apontando a força resultante. A massa é o que dá essa proporção, é a grandeza de proporcionalidade, a constante de proporcionalidade, e essa massa, como sendo escalar é sempre positivo, então, se o vetor resultante é horizontal para a direita, por exemplo, é porque a aceleração é horizontal para a direita, e aí esse m vai dar a proporcionalidade entre os valores, entre os módulos de resultante e massa, e aceleração, perdão. Agora, algo que nós precisamos entender, compreender bem nessa segunda lei, que parece tão fácil, das 3 é a única que apresenta uma fórmula para a gente, é que nós não estamos falando aqui de uma força qualquer. Nós não estamos dizendo simplesmente F é igual a MA. Nós estamos dizendo que a resultante é igual a MA. É claro que em alguns materiais, alguns livros, você vai encontrar algo assim, ó, FR igual a M vezes A. Não tem problema, não tem problema. Ó, força resultante é massa de aceleração. Ou faz assim para destacar que não é uma força qualquer que nós estamos falando. Quer ver como funciona? Vamos supor que nós temos esse corpinho aqui, ó, tá vendo? Um corpinho com uma massa de 1,5 kg. E sobre esse corpo estão agindo, ó, no caso aqui, duas forças. A F1, que vale 20 newtons, horizontal para a direita, e ao mesmo tempo a F2, que é horizontal para a esquerda, valendo 5 newtons. Bem, nesse caso, nesse exemplo, eu quero descobrir quem é a aceleração desse corpo. Quer dizer, já que tem força de 20 para um lado, tem a força de 5 para o outro lado, ele tem uma massa de 1,5, para onde ele vai? Qual é a aceleração que está impulsionando esse corpo? Bem, nós não vamos usar na fórmula nem o F1 valendo 20, nem o F2 valendo 5. Por quê? Porque a regra diz, o que o Newton pensava era na resultante das forças. Ora, a resultante é o quê? Soma vetorial das forças que estão agindo. Nesse caso eu tenho uma horizontal para a direita valendo 20, então eu poderia identificá-la assim, ó, vamos exagerar, ó, 20 para lá, essa aqui é a F1, mas tem aqui, ó, para o outro lado, uma valendo 5, tá vendo aqui a F2 valendo 5. Uma aula anterior sobre operações com vetores, se você não pegou aquela aula, veja aí na descrição, corra lá, assista aquela aula, que você vai
você vai lembrar desse conteúdo. Então, o que nós temos? Ó, F1 para um lado, F2 para o outro lado. Como elas têm a mesma direção, mas sentido contrário, então a resultante será dado em módulo por F1, que é maior, menos a F2, portanto eu vou ter 20 menos 5, isso vai dar 15 newtons. Essa é a força resultante. Mas o que eu quero? Eu quero aceleração. Aí sim eu vou aplicar agora nessa segunda lei de Newton, que diz que a resultante é massa vezes aceleração. Então a resultante 15, a massa 1,5 e a aceleração eu não sei. Para descobrir o valor da aceleração, basta eu pegar esse 1,5 que está multiplicando aqui, ó, passar ele dividindo, portanto, a aceleração 15 dividido por 1,5, portanto, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então, um exemplo para você entender o que é a força resultante, como aplicar a segunda lei de uma maneira simples. 20 para um lado, 5 para o outro. A resultante não é nem 20 nem 5, mas é 15 nesse caso, nesse exemplo. E aí, aplicando a lei, 15 é igual a 1,5 vezes A, e o A vai dar 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração. Agora, estudando essa segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, existe um caso particular muito importante, que nós vamos usar muito e vamos comentar agora. É a tal da força-peso. Força-peso. Já consideramos em aula anterior também que o peso é uma grandeza vetorial. E já entendemos também que a força-peso, que é vetorial, ela agora, aqui no nosso referencial, é vertical, de cima para baixo, e essa força depende do lugar onde nós estamos. Como assim? Se nós tivermos um objeto aqui próximo, aqui na atmosfera, próximo à superfície da Terra, vamos supor que nós não tenhamos a resistência do ar. Vamos tirar a resistência do ar. Então, se esse objeto estivesse aqui caindo, durante a queda ele está sujeito exclusivamente à ação da gravidade. Ora, então nós teríamos que a massa dele está sendo puxada para a Terra com uma certa força resultante, que vai puxar ele para baixo, e aí nós podemos dizer então que a força peso é igual a massa vezes a aceleração. Não é uma aceleração qualquer, porque agora quem está puxando esse corpo para baixo é o planeta Terra. Então nós falamos aqui que essa aceleração é uma aceleração especial, que é a aceleração da gravidade, que nós representamos pela letra G. É vetor, é uma aceleração como qualquer outra, e aí nós temos que a força-peso é um vetor P igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Como falei, então, a diferença que aparece entre peso e massa. Peso e massa não são a mesma coisa. Então, peso é uma grandeza vetorial, é uma força, enquanto massa é uma grandeza escalar. Preciso apenas do valor numérico e da unidade. O peso preciso do módulo, da direção e do sentido. No nosso referencial, o peso é uma força vertical, de cima para baixo, e o módulo é dado pelo valor da massa vezes a aceleração da gravidade. A massa não varia se você mudar, pegar o objeto aqui na Terra, na Lua, em Marte, no Sol, onde você quiser. Então a massa vai ser sempre a mesma, ela não muda devido à ação da gravidade. Mas o peso, como nós estamos vendo, muda. Por quê? Se eu mudar o valor da aceleração da gravidade, o peso vai mudar. Por exemplo, nós temos que na Terra, G na Terra, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração da gravidade média na Terra, aqui no planeta Terra. Se nós pensarmos na Lua, por exemplo, G na Lua, é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, cada planeta no sistema solar tem a sua aceleração da gravidade em média. Se eu quiser saber o meu peso aqui na Terra, eu preciso pegar a minha massa e multiplicar pela gravidade, que normalmente arredondamos aqui para 10. Se eu for na Lua, eu vou pegar a minha massa, aquela mesma, e multiplicar por 1,6, que é a aceleração da gravidade lá na Lua. Então, peso e massa, grandezas diferentes, grandeza vetorial, varia de acordo com a gravidade, massa é uma grandeza escalar que não varia de acordo com a gravidade. Essa é a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Não vale o princípio da inércia quando está agindo essa segunda lei. Se agir essa segunda lei, não vale o princípio da inércia. E agora nós vamos para a terceira lei, que é a ação e reação.
Vamos então à terceira lei de Newton, que é ação e reação. Uma lei, para muitos é muito simples, todo mundo conhece. Vamos ver então os detalhes dessa lei. Vamos considerar aqui dois corpos, eles podem estar aqui apoiados ou não, não interessa, eu estou preocupado com os dois em si. Então eu tenho um corpo A, um corpo B encostado no outro, e aí nós temos o seguinte, o corpo A encostado aqui está empurrando o corpo B, e aí o corpo B, lógico, vai encostar no corpo A. A lei diz que se um corpo A faz força, aplica força em um outro corpo B, então esse corpo B faz força, aplica força naquele corpo A. Então, força de A em B, aqui o corpo A empurrando o corpo B, e aí a reação, o corpo B está empurrando o corpo A. Como é esse par, ação e reação? Então já entenda que nós falamos de um par, ação e reação. Então, na natureza, aqui na mecânica clássica, na natureza as forças atuam sempre aos pares. Então nós estamos falando aqui de um par, ação, reação. Uma força é ação, a outra é reação. Essas forças serão sempre da mesma intensidade. O que é isso, mesma intensidade? Mesma intensidade, aulas anteriores sobre vetores nós já falamos. Isso aqui quer dizer que tem o mesmo módulo, quer dizer, ação e reação tem o mesmo módulo, o mesmo valor numérico. Então, ação e reação têm a mesma intensidade, tem a mesma direção, quer dizer, se a ação, no caso aqui, é uma força horizontal, a reação também é uma força horizontal. E sentidos contrários. Bom, a ação, força de A em B, da esquerda para a direita, enquanto que a reação, a força de B em A, da direita para a esquerda. Sempre esse par, ação e reação, vai apresentar essas três características. Mesma intensidade, que é o valor numérico, mesma direção, mas porém sentidos contrários. Aí é hora que o aluno fala, então é fácil, ação e reação, beleza, eu entendi, é fácil. Mas tem algumas observações aqui do lado que é para a gente não esquecer nunca. Vem comigo aqui, Primeira observação. Não se anulam. E aí a pessoa falou, mas espera um pouquinho. Se a ação é horizontal da esquerda para a direita e a reação é horizontal da direita para a esquerda, uma para lá e para cá, se anula, elas são iguais, não vai se anular? Não, elas não se anulam, nunca elas vão se anular. Por quê? Porque acontece o seguinte, para que duas forças se anulem, como nós já falamos na aula anterior sobre o princípio da inércia, por exemplo, se eu segurar esse objeto aqui, esse objeto está sofrendo a ação de uma força que puxa ele para baixo, mas eu estou segurando ele aqui com a minha mão. Então, nesse objeto, estão agindo duas forças. A força que a terra faz sobre ele, que é a força peso, mas, porém, a minha mão está exercendo uma força também no objeto para cima e equilibra esse objeto. Então, eu tenho duas forças agindo no mesmo objeto, uma para baixo, outra para cima, mesma direção, sentido contrário, com a mesma intensidade, que se anulam. Mas isso não é ação e reação? Não, sabe por quê? Porque aqui, nós estamos falando de duas forças que agem no mesmo objeto. A força da gravidade, o peso, puxa o objeto, a minha mão puxa o objeto, sentidos contrários, forças iguais em módulo, então elas se anulam, por isso não vai ficar em equilíbrio. Mas o que acontece aqui, a força de A está agindo em B e a força de B está agindo em A. Então o fato de serem corpos diferentes leva a gente a chegar a essa observação. Não vão se anular, nunca se anulam, ok? Segundo, são simultâneas. Não vamos pensar que uma acontece antes da outra. Quando acontece a ação, acontece a reação. Por exemplo, se eu der um soco na lousa, vou bater na lousa, bati na lousa, tem ação e reação? Tem. A mão do professor na lousa, ação, lousa na mão do professor, reação. Não acontece uma para depois a outra, é simultâneo, na mesma hora, ação e reação. Terceiro, são da mesma natureza. Também já comentamos no vídeo anterior sobre natureza das forças. Elas podem ser de contato ou de campo. Então, se a força de ação, como aqui, é uma força de contato, eu estou batendo na lousa, a reação é a lousa batendo na minha mão. Ela também é de contato. No caso do objeto que vai cair, por que ele cai? Ele cai porque a terra puxou. Então a terra está puxando, a força peso é uma força de campo, não precisa ter contato. Então, se o lápis está caindo,
existe a força que a Terra está puxando e existe a força de reação, que é uma força de campo também, que é o lápis puxando a Terra. Então, a mesma natureza, não importa qual é a ação ou é a reação. Às vezes a gente fala, o professor bateu na lousa, ação, e a reação é a lousa do professor. Mas podia ser o contrário. A ação é a lousa do professor e a reação é o professor na lousa. Normalmente a gente fala, no primeiro caso, né, ação e tem a reação, mas não importa, no caso de um desenho como esse, quem é a ação e quem é a reação. É um par, ação e reação, que tem que satisfazer essas três condições, conforme Newton enunciou, mas que nós temos que levar em conta essas observações, ok? Se lembrarmos disso, não vamos nos enganar com esses testes que o seu vestibular, que o seu professor no ensino médio pode colocar para tentar te pegar por causa do detalhe, principalmente se essas forças vão ou não se anular. Elas nunca se anulam. Exemplos de ação e reação. Eu já dei o exemplo aqui de bater na lousa. Eu bato na lousa, a lousa bate em mim. Pode ser uma pessoa andando. À medida que eu vou andando, eu puxo o chão para trás, ele me empurra para frente. Ação e reação. Posso ter o exemplo do barco a remo. Enquanto o remador está aqui, ó, puxando, o remo faz puxar a água para trás. E essa água vai mandar o barco para frente. Ação e reação. Poderíamos ter aquele caso de um foguete que vai ser colocado, vai ser lançado. Então ele joga para baixo aqueles gases muito aquecidos, joga para baixo, ação, e a reação é que esse foguete vai para cima. Podemos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa bexiguinha. Encher a bexiguinha. Agora eu vou soltar a bexiguinha, olha lá, viu? Então, à medida que essa bexiguinha solta o ar para fora, para trás, a bexiga vai para o outro lado. Lá tem um voo depois meio incerto, mas ela joga o ar para fora e aí isso faz com que ela vá para o outro lado. Então, são exemplos de ação e reação. Agora, vamos ver um caso especial e que pode fazer ter alguma dúvida. Vamos analisá-lo rapidamente aqui. Imaginemos que um corpo está caindo, um tijolo, por exemplo. Tijolo aqui, ó. Uma massa qualquer, está caindo, vamos desprezar a resistência do ar, e ele está caindo aqui próximo à superfície da Terra. Vamos ilustrar a Terra aqui. Então, se esse corpo está caindo, perguntamos, será que existe ação e reação nesse caso? Se existir, tem que atender aquelas três condições. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Ora, se o corpo está caindo, o que eu penso? Alguém está puxando. É verdade, alguém está puxando. Nesse caso, um tijolo caindo, um lápis caindo, quem é que está puxando? A Terra. Muito bem. Vamos desprezar a resistência do ar. Não tem nada aqui, é como se fosse vácuo. Mas isso não impede que a gravidade haja. Então, a gravidade está puxando esse tijolo aqui. O centro da Terra está puxando. Então, existe uma força aqui, ó. Que força é essa? É a força-peso. Força-peso. Na verdade, podemos dizer que é a força que a Terra faz nesse objeto. Vamos chamar aqui de objeto. Pronto. Que é o peso. Bom, mas se ele está caindo, é uma ação. Mas toda ação tem uma reação. Ora, se toda ação tem uma reação, o que eu posso concluir? Essa reação tem que ser da mesma natureza. Então, se é uma força-peso, é uma força de campo, vai ter uma força de campo também. Se ela é na direção vertical, a reação também será na vertical, só que vai ter sentido contrário. Quem é que está puxando o tijolo, ou a caneta, seja lá o que for? É a Terra. Então, a Terra aqui, ó, a ação é a Terra puxando o objeto, o tijolo, força da Terra no objeto. Reação vai ser o quê? Contrário, para cima. Seria aqui uma força, vamos chamar ela aqui de menos P, porque esse P é um vetor vertical para baixo, menos P é um vertical para cima. E nós podemos chamar isso aqui de força do objeto na Terra. Ora, aí o cara pergunta para você, qual é a força maior? A que a Terra faz puxando o tijolo ou que o tijolo faz puxando a Terra? Você para, pensa. Se você lembrar do conceito, você diz, são iguais. Mas como são iguais? Se eu vejo o tijolo caindo, olha só, ó, o lápis, ó, caiu. Eu vi o lápis caindo. Como é que você vai dizer? Será que a força que puxa o lápis para baixo é igual a força que o lápis puxa a Terra?
eu vejo o lápis caindo. São iguais. Por quê? Porque se ação e reação, condição, mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Então a força que a terra faz no tijolo é a mesma que o tijolo faz na terra. Por que eu vejo então o lápis caindo, o tijolo caindo e não a terra subindo? Porque se nós pensarmos na segunda lei que nós falamos agora há pouco, a segunda lei de Newton fala que a resultante é massa vezes aceleração. Ora, já que a resultante, que é a força que está agindo aqui, que é o peso no caso, é igual nos dois casos, a aceleração é a aceleração que vai fazer com que o objeto se desloque, o tijolo cai tão rapidamente, mas eu não vejo a terra subindo. Do que está dependendo? Da massa. A massa de qualquer objeto que eu tenho aqui é muito, infinitamente menor que a massa da terra. Então eu vejo esse lápis caindo, mas não vejo a terra subindo. Seria estranho, né? Se cada vez que caísse um tijolo numa obra por aí, a terra se deslocasse para cima. Seria muito estranho e a gente ficaria muito perturbado. Então, lembre-se, as forças ação e reação têm sempre a mesma intensidade, não importa a situação que você se encontre, ok? Vimos então nessa série de 3 vídeos até agora. Primeiro, introdução à dinâmica e a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. No vídeo de hoje nós vimos a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, resultante é massa vezes aceleração, e a terceira lei, que é a ação e reação. No próximo vídeo nós vamos ver aplicações gerais dessas 3 leis, que com certeza vai te ajudar no teu ensino médio, vai te ajudar no teu vestibulares. Por enquanto é só, aguarde o próximo vídeo, vá lá, se inscreva, dê o seu like, senhores e senhoritas, felicidades!